vivendo pelo Espírito. Por meio da prática da meditação contemplativa, incorporamos a sabedoria das Escrituras. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a meditação. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre a arte da meditação? Ô Gilson, a nossa inclinação, ela vem sendo constante nisso. Nós somos muito consistentes e persistimos constantemente nisso, em dar continuidade a esta visão particular do mundo que nós temos, algo que o pensamento está produzindo. E nós temos uma forma de nos mantermos dentro da vida nesses instantes que surgem momento a momento, sempre a partir da ideia do que a vida deveria ser, ou do que ela poderia ter sido, ou de como ela será. Essa é a forma tradicional de lidarmos com a vida como ela acontece. Então nós temos uma mente inquieta, agitada por pensamentos. Pensamentos sobre a vida como ela está acontecendo. Nós não ficamos com a vida como ela acontece. Psicologicamente, nós estamos em rejeição à vida, em luta contra a vida, tendo ideias sobre a vida. Então nós temos uma mente agitada, uma mente inquieta. Não ficamos com a verdade do momento. Observe que internamente, psicologicamente, como seres humanos, ou nós estamos no passado, ou estamos no futuro. Nós nunca ficamos em um estado de contentamento, de leveza, clareza e lucidez nesse instante. Porque estamos sempre sendo impulsionados pelo pensamento a estar no futuro, tendo ideias sobre as coisas como elas precisam ser, ou tendo ideias sobre o passado, como a vida poderia ter sido, ou deveria ter acontecido. Assim, o passado tem relevância, o futuro tem relevância. Não temos a ciência da beleza da vida nesse instante. É a ciência da vida nesse instante, livre do modelo, do pensamento, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que deveria ser, sobre o que poderia ter sido. É aqui que nos encontramos com a beleza desse instante, da vida como ela acontece. A ausência desse sentido do eu, desta pessoa, deste mim, dessa forma de modelo de pensamento psicológico, porque é a qualidade de pensamento que está vivendo no passado. O fim desta condição é a presença desse encontro com a meditação.
Quando você pergunta a respeito desta ciência da meditação, desta arte da meditação, aqui estamos trabalhando isso, apresentando isso para você. A possibilidade de, nesta vida, ter uma mente livre, nova, sempre inocente, simples e natural. Não mais carregada desta complexidade, desta astutícia e confusão mental que o pensamento produz. Nós precisamos de uma mente livre, nova, simples, natural, que carrega esta inocência, esta clareza, esta lucidez. Nós precisamos de uma mente meditativa, de uma mente livre do passado e livre do futuro. Nós não aprendemos aquilo que temos de mais importante na vida, que é viver a vida. Nós não sabemos o que é viver a vida. A vida não tem esse espaço em nós para ser vivida como ela é. Nós estamos vivendo psicologicamente nesta mente egóica, nesta mente do eu. Nós não estamos vivendo a vida como ela, em sua beleza, acontece. Nós estamos vivendo a particular vida desta mente egóica, como ela se processa. Isso ocorre porque não compreendemos a verdade da mente. Como não há esta compreensão da mente, ela está inquieta, desassossegada, infeliz, problemática, carregada de estresse, nervosismo, ansiedades, medos, desejos. Esta é a vida do eu. Esta é a vida do ego. Toda esta insatisfação, sofrimento, desordem e confusão presente na vida do ser humano é algo que ocorre em razão da ausência da verdade sobre ele mesmo. Nós não nos conhecemos, não compreendemos todo esse movimento que é o movimento desta identidade que se move a partir do pensamento, das experiências passadas, sustentando esse centro ilusório de separação da própria vida, tendo esta particular vida da mente, desta confusa, desordenada e perturbada mente que nós conhecemos. Tudo isso pelo simples fato de que não sabemos a verdade sobre nós mesmos. Nós não investigamos, não averiguamos, não exploramos isso, não estudamos a nós mesmos. A presença da arte da meditação, a presença da ciência desta liberdade, presente quando a mente está livre do ego, livre do eu, livre desse fundo psicológico, de história humana, de cultura humana, de condicionamento psicológico dentro da humanidade. A beleza desse encontro com a verdade divina é a presença da meditação. A meditação de uma forma vivencial, de uma forma prática, esta real meditação prática, não é a prática da meditação.
a partir de um padrão de técnica, a partir de um modelo, de uma técnica, de um método, onde lá está presente esse elemento ainda envolvido, se envolvendo com uma técnica. Aqui é o descarte desse elemento. Quando trazemos atenção sobre as nossas reações, podemos descartar, neste momento, a presença deste eu, que é este elemento que vem do passado. Esta é a aproximação da verdade da meditação neste instante, neste momento. Esse é o encontro com a vida, como ela é livre do passado. Assim, nós precisamos tomar ciência desta arte. Se não há meditação, aquilo que entendemos por vida é sem beleza, é sem amor, é sem esta real graça divina. Aquilo que entendemos por vida é confusão, é problema. São esses diversos sofrimentos que estão criando estados internos de desespero, de dor, de desordem. Tudo isso em razão desta mente egóica, desta mente do eu, desta mente confusa. Nós não recebemos isso na infância. Nunca nos falaram sobre a beleza. Nunca nos disseram sobre a importância e a beleza desta ciência que revela a vida como ela acontece, livre do passado, livre do pensamento, que é a ciência da meditação. Nós temos uma playlist aqui no canal, aprofundando esse assunto. Nós temos encontros online, temos encontros presenciais. Trabalhar isto nesta vida é a única coisa que realmente importa. De outra forma, a vida continuará sendo esta ilusória e particular vida do eu, com os seus diversos problemas, desordem, confusão e sofrimento. Esta contemplação ou reflexão sobre a verdade, entretanto, não é a meditação real, mas apenas um passo que conduz à experiência plena da meditação. A primeira parte de uma meditação contemplativa é a contemplação da verdade, e a segunda parte é ouvir uma resposta do Pai interior. O Espírito de Deus já está dentro de nós e habita em nós, mas não traz propósito nem benefício algum até que nos tornemos conscientes de sua presença. Exatamente como se estivéssemos herdado $100.000, mas se não tivéssemos conhecimento de nossa herança, o dinheiro não teria nenhuma utilidade para nós. Nós o temos, nós o possuímos, temos o título dele, mas não tem valor porque não o conhecemos. Uma vez informados que estes $100.000 são nossos, aceitamos e utilizamos, fazemos o que quisermos com eles. O mesmo ocorre com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, mas até que saibamos que ele habita e até que tenhamos consciência dele, ele não pode dar frutos em nossa experiência. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre termos a consciência de Deus. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a consciência humana e o que é a real consciência? Então, Gilson, esta consciência humana é aquilo que entendemos por consciência da pessoa,
deste mim, deste eu. O que é que entendemos por consciência? Entendemos por consciência estar consciente. E do que, na verdade, estamos conscientes? Estamos conscientes daquilo que o pensamento tem ciência. E do que é que o pensamento tem ciência? É daquilo que ele reconhece. Então, aquilo que nós chamamos de consciência humana é o reconhecimento do pensamento, daquilo que ele conhece. E o que ele conhece é só o passado. Esta é a consciência humana. A nossa consciência, ela carrega esse conteúdo. Alguns têm dividido esse conteúdo, que é o conteúdo desta consciência, que é a consciência do eu. Alguns dividem esse conteúdo em consciente e inconsciente. Há algumas outras subdivisões, mas é basicamente a ideia de que nossas lembranças mais recentes estão aqui, em razão desta mente consciente. As lembranças mais antigas, da qual não fazemos uso com frequência, estão nesta assim chamada mente inconsciente. O conteúdo desta consciência é basicamente memória, lembranças, pensamentos. Portanto, aquilo que o pensamento reconhece é o que nós chamamos de consciência. Parte desta consciência, nesta mente, que é a mente da pessoa, está presente. O ciúme, a inveja, a raiva, o medo, as frustrações, as decepções, os traumas, as tristezas, as diversas formas de dependência, de apegos. Tudo isso faz parte desta consciência humana, desta mente humana. Não sabemos nada a respeito disso, apenas estamos vivendo desta forma, sem nunca investigarmos isso, esclarecermos isso para nós mesmos. Nos falta uma visão daquilo que somos, nos falta uma compreensão de nós mesmos. Nós não temos. Assim nos falta o autoconhecimento. Aqui o que estamos colocando para você é que, enquanto não tivermos plena ciência desta visão sobre a pessoa que somos, sobre esta consciência humana, que é a consciência do eu, a não ser que haja uma clareza sobre isso, jamais iremos além desta psicológica condição. A verdade da revelação daquilo que é você, a verdade sobre você, a compreensão direta disso, tendo por princípio o autoconhecimento, é aquilo que lhe aproxima do descarte desta consciência egóica, desta assim chamada consciência humana, para a revelação de algo novo, indescritível, inominável, algo que está presente e que não assume esse espaço, porque este modelo de ignorância está presente. O modelo desta visão equivocada da pessoa está presente. E ela não é estudada, e ela não é investigada. Você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade da vida como ela acontece. Como ela acontece, você e a vida não se separam. Esta é a realidade desta consciência divina, desta consciência de Deus. Esta é a verdade da realidade. Veja, nós temos a verdade sobre você e temos a verdade desta realidade. A realidade sobre você
é esta divina consciência, é esta real consciência, é esta consciência de Deus. Esta é a real vida. Mas temos esta verdade sobre nós mesmos. Como nós expressamos ser, manifestamos ser, demonstramos ser nesse contexto das relações. Toda a confusão está presente exatamente aqui, nesse aspecto, no aspecto desta consciência do eu, desta consciência egóica, desta consciência humana. O que é esse despertar? O que é esse florescer? O que é esta iluminação? O que é esta realização de Deus? É a ciência da vida, livre do eu, livre desta consciência humana, desta consciência egóica. É a percepção da beleza da vida sem o ego. Esse é o real sentido de ser. Nós temos a presença da pessoa, a presença desta ego-identidade. É isso que, em geral, nós chamamos de seres humanos. Este ser humano é a pessoa, o mim, o eu, o ego. A realidade sobre você é a realidade de Deus. Esta realidade de Deus é a realidade sobre você. A beleza desse instante revela a vida sem o passado, sem o pensamento, sem esta consciência egóica. É o que estamos aprofundando aqui com você. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana. Existem nos formatos online, presenciais e também retiros de vários dias. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente as nossas perguntas, acontece algo muito mais poderoso do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia que é puro poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre, nesse campo de presença que o mestre é. E entrando nessa carona, de maneira espontânea e natural, entramos no estado meditativo, silenciamos as nossas mentes e podemos ter uma compreensão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.